Gente, de novo que eu esqueci de gravar. Bora lá. Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. Hoje vamos falar sobre chocolate com a Luciana Monteiro, engenheira de alimentos e diretora da Ara Food Movement. Luciana, por favor. Gente, muito bom dia, muito boa tarde. Eu sei que sábado todo mundo tem compromisso, então eu fico super feliz de ver todos esses quadrinhos aqui e, né, muito feliz, assim, tanto pelas pessoas que não me conhecem, que vieram aqui, né, acreditando que vai ser uma coisa interessante, quanto pessoas muito, muito queridas que estão aqui me acompanhando e me dando uma vibração positiva. Eu escolhi falar desse livro, que é Floresta, Cacau e Chocolate. É um livro da Luísa Oliveto e do Diego Badaró. E a minha opção, né, como a Ju falou, eu já estou envolvida nesse mundo de chocolate há muito tempo. E eu escolhi esse livro porque eu acho que eu quero contar um pouco, né, a respeito do chocolate, do cacau aqui no Brasil. E a Luísa e o Diego, quando escrevem esse livro, eu acho que eles trazem uma sensibilidade da região, que é o que eu quero transmitir hoje para vocês, tá? Então, tem alguns slides aqui, mas acho que, enfim, só para ir guiando um pouco a gente. E espero que a gente tenha bastante interação aqui. Vocês estão vendo os slides? Sim, Lu, tudo bem. Perfeito. Sim, então tá bom. Como a Ju já me apresentou, né? Então, sou engenheira de alimentos e já estou nessa empreitada do chocolate há algum tempo. Aqui só uma fotinho, né, para a gente ver visualmente quem são. Diego e a Luísa, né? Ainda essa foto não está muito boa, mas pelo menos mostra eles aqui segurando a obra que a gente vai comentar agora. E eu destrinchei esses slides, está exatamente como os capítulos do livro, né? E aí tem alguns trechos aqui que todos eles eu tirei de citações, então vocês vão ver que eu nem coloco a fonte, porque a fonte é exclusivamente as informações do livro. Tem só um slide nesse momento, vou puxar para falar que esse slide não é do livro. Então, uma contextualização, eu não sei se todos sabem, mas imagino que estamos aqui na sua grande maioria em brasileiros. Eu convidei até uns amigos aqui que também trabalham com cacau, que fazem parte aqui da América Latina, não os vi entrando, mas digamos que estejamos todos, se não em brasileiros, mas pelo menos em vizinhos aqui da América Latina. E eu não sei se todo mundo sabe, mas o cacau aqui pra gente, aliás, não só pra gente, mas o cinturão de cacau no mundo, ele fica numa região tropical e muito massivamente falando dentro de um contexto de floresta, né? Existem sim algumas produções que são plantadas meio como laranja, assim, que é a pleno sol, que em fazendas abertas, mas a região, a faixa de latitude ali que o cacau demanda para crescer e para dar uma boa característica que depois vai gerar um bom chocolate, ele está nesse cinturão aqui da linha do Equador no mundo e que precisa ter uma alta incidência de chuvas e um calor bastante alto. A floresta, nesse contexto, daqui a pouquinho eu mostro eu mostro um mapinha aqui do Brasil só para a gente ver, mas ela vive ali em sinergia com a produção de cacau. Então, eu trago essa foto aqui muito bonita, daqui a pouco eu trago de algumas roças de cacau, mas é interessante a gente ver que numa grande parte da produção de cacau, ela está imersa na floresta. E aí, o que isso tem a ver? O que isso contribui? Contribui com tudo, né? Contribui que a gente está falando de um terroir, então eu acho que cada vez mais a gente vem falando de terroir, de alimento. No chocolate é uma novidade, né? Eu acho que há pouquíssimo tempo a gente começou a falar de terroir. Mas até então a gente principalmente falava de terroir nos vinhos, falava de terroir, de repente, em algumas embutidos, alguns queijos, algumas coisas, mas não era tão comum. E aí, quando a gente fala, né, de plantar o cacau, fazer esse cultivo dentro da floresta, eu acho que tanto da parte física mesmo, né? A gente está falando da fauna, a gente está falando da flora, a gente está falando das árvores nativas que por ali estão.
E aí, né, cultura, hábitos locais e como é que essas pessoas estão convivendo em harmonia com essa floresta. Lembrando que não é exclusividade do Brasil, mas aqui a gente convive muito com a realidade do desmatamento. Então, quando a gente tem árvores nativas, a gente tem uma situação, eu coloquei essa mata densa, né, que é para a gente visualizar mesmo. É uma situação que aquilo não tem espaço. Então, como é que você vai colocando o cultivo dessas árvores, como é que você vai fazendo essa produção em meio a essa densidade de mata? É uma questão, e alguns produtores, principalmente da onde vem o Diego, da onde tem a família Badaró, que é a região ali do sul da Bahia, em Ilhéus, né? Então, não é exclusivamente a cidade de Ilhéus, mas toda uma grande região ali, né? Que convive em harmonia com a Mata Atlântica. Hoje, né, os produtores da região já conseguiram, inclusive, falar de indicação geográfica, tem um selo que reconhece isso, e que para eles conseguirem isso, eles têm que se colocar, eles têm que provar, né, inclusive, quantas árvores nativas têm, como é que eles estão vivendo ali em harmonia com essa floresta. Isso daqui é uma foto que eu tirei do livro, né, que eu gostei muito dessa citação. O cacaueiro é um símbolo de preservação da floresta tropical e a floresta tropical um símbolo de preservação do nosso planeta. Então, isso tem tudo a ver, né? Quando a gente está falando de produção. Então, produção de cacau e, por sua vez, isso reverbera no chocolate, né? Uma cadeia sempre muito alicerçada à outra. Esse daqui é o momento que eu falei que eu saio um pouquinho fora do livro, mas é só para quem não é, né, desse meio de cacau e chocolate, visualizar um pouco. Então, aqui nessa parte de cima do Brasil é onde a gente está, né, mais próximo à linha do Equador. E a nossa grande produção de cacau, ela fica situada na Bahia e no Pará. Em diferentes anos, o Pará se sobressai na produção e o outro, a Bahia, se sobressai. Mas essas duas são as grandes regiões produtoras. E o que a gente encontra aqui? Que eu acho fantástico isso sendo expressado no chocolate. Quando a gente fala de Bahia, a gente está falando da Mata Atlântica, que é o que a gente mais vai conversar hoje por conta que é de onde a família Badaró está. E, por um outro lado, tem a Amazônia, né, a região do Pará, que é a Amazônia, que depois a gente pega o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso ali, que é o terroir mais da Amazônia, né? Então a gente está falando de fauna, de flora, de árvores nativas, de culturas distintas, né? Embora estejamos também falando de floresta. Voltando, essa foto eu tirei com o meu próprio celular de uma fazenda lá em Ilhéus, de amigos muito queridos, né? Quando a gente olha esse horizonte aqui, o que a gente vê é a Mata Atlântica e abaixo dele ali a gente está coberto. Isso daqui é tudo plantação de cacau, né? Pode fazer aquela boquinha, uau! Porque é lindo demais, assim. Essa é uma das minhas fotos favoritas. E se a gente olha essas casinhas aqui embaixo, eu vou comentar muito brevemente daqui a pouco, mas são os lugares de preparo da amêndoa de cacau. É o que a gente chama de barcaças. Quem tem uma certa idade percorrida aí, vai lembrar da novela Renascer, que tinha o pessoal pisando ali no cacau, tinha o pessoal trabalhando nas barcaças, tinha até aqueles homens fortes, assim, empurrando, né? É disso daqui que eles estavam mostrando na época, tá bom? Então, quem é aqui do Brasil? Né? Quando a gente puder voltar a fazer aquele negócio que tem muita gente que está com saudade chamado férias, eu super recomendo que vá até essa região, porque tem muitas fazendas super preparadas para o turismo e, né, se consome chocolate, então mais ainda, vai lá para conhecer a origem. E aí a gente chega aqui no nosso cacau, que é o segundo capítulo do livro. No Brasil, isso daqui é um trecho, né? No Brasil, o cultivo começou oficialmente em 1679. Lembrando que o berço botânico da planta é a região amazônica, então, quando a gente pega não só Brasil, mas toda a América do Sul aqui,
América do Sul, Central ali, a gente tem a região amazônica, né, que é a origem do cacau, mas a cultura de cacau se desenvolveu muito, ela foi levada, né, da Amazônia para o sul da Bahia, por volta de 1746, pelo francês Louis Frederic Warnell. Tomara que eu falei o nome dele certinho. Mas é importante dizer, né, que a gente tem uma produção muito grande lá, mas que não é uma planta nativa. Ela foi trazida para essa região e muito bem desenvolvida pelos produtores ali da região. Essa foto aqui é de uma fazenda que eu visitei, inclusive o filho dele está aqui nos assistindo, que é o Gui. É uma fazenda ali na região de Ilhéus, né, no sul da Bahia, e ela registra, eu acho que essa visão que eu tenho aqui dessa foto, ela registra o que essa frase diz, né? As roças de cacau no sul da Bahia ficam em belíssimas áreas de mata fechada, densas, né? E por isso mesmo o acesso é difícil, o plantio requer um conhecimento além do cacau. Então, quando a gente conversa com produtores locais, isso cada vez que eu vou ao sul da Bahia, cada vez que eu vou a uma região de produção de cacau, é como se eu nunca tivesse conhecido, como se eu nunca soubesse, porque as pessoas que por ali trabalham, elas têm uma conexão ali com aquele local, do jeito que a poda é feita, do jeito que o plantio é feito, enfim, que realmente daí teses acadêmicas. Mas o interessante dizer, né, que essa relação homem-floresta, né? Então, gostei também desse trecho, mais uma foto do livro. No coração da floresta, a alma dos homens, todo dia a natureza. Ao contrário das monoculturas feitas a pleno sol, é preciso criar métodos adaptados às questões de densidade da floresta, das florestas preservadas. Então, já existe no mundo, já existe aqui no Brasil, inclusive, algumas tecnologias para a produção de cacau, né? E eu sou uma pessoa engenheira, né? Sou muito favorável aí do desenvolvimento da tecnologia para melhora de questões aí que a gente quer, né? A gente quer menos processamento, a gente quer mais sustentabilidade, a gente quer... E eu acho que a tecnologia, sim, ela é uma aliada. Mas quando a gente volta para falar do cultivo de cacau em floresta, no caso do sul da Bahia, a gente tem um termo bastante característico desse meio que se chama cabruca. Então, eu adoro esse nome, cabruca, porque antigamente os produtores, né, precisavam cabrucar, um termo super do lugar, que significa abrir a mata para eles conseguirem entrar. Então, o que significa que o cacau foi plantado dentro dessa cabruca, né? E é uma característica do local. Então, às vezes tem até embalagens que a gente vê esse termo falado. E o que significa que é uma arte, é alguma coisa fora, né? Principalmente quem vem de campo, quem tem essa experiência mais do agronegócio, quando a gente vai para o cultivo do cacau, a gente chama de arte para não chamar de loucura mesmo. Porque são homens que vão com um cestinho ali, com as mulas, com os burrinhos, entrando dentro dessa densidade, né, com relevos nada linear, como alguma coisa que daria para a gente colocar, por exemplo, tratores, colheita mecânica, tudo isso que facilita, otimiza e rentabiliza mais as produções. Então, essa característica peculiar demanda um conhecimento muito grande ali, e não é só falar de cabruca, não é só falar de cultivo na Amazônia, é daquele local mesmo, que dentro, né, dessa mesma região a gente tem contextos bastante diferentes. E aí, nesse momento do livro, eu super recomendo, gente, esse livro é baratinho, ele foi lançado pelo Senac. Aqui a gente consegue, no Brasil, né, a gente compra pela Amazon, chega rapidinho, e é um livro muito gostoso, assim, né, não é um livro muito científico, justamente porque ele vai percorrendo uma linguagem até poética. E eu gostei muito desse trecho que ele fala da própria família Badaró, que eles já estão na 6ª geração, de repente até um pouco mais,
né, envolvimento com o cacau, envolvimento com a família. E, inclusive, um fato muito interessante é que a família Badaró virou personagem de Jorge Amado. Jorge Amado viveu ali em Ilhéus e ele tem vários livros que falam sobre a vida dentro dessa cultura do cacau. E a família Badaró, né, que é do Diego que escreveu o livro, acabou que virou personagem acho que de uns 2, 3 livros de Jorge Amado. Então, outra leitura super agradável, super gostosa, que altamente recomendo. E eu gostaria de falar um pouco desse momento aqui, que é um momento muito importante para a nossa história Brasil, essa relação Brasil-Cacau. O que eu quero dizer com isso, né? A região, até muito pouco tempo atrás, né, digamos aqui até a década de 80, ela foi se desenvolvendo muito com a cultura do cacau. As famílias ali, né, pensamos que não estamos em 2020, estamos falando aqui de séculos atrás. As famílias ali eram muito poderosas. Existe uma praia em Ilhéus ali que se chama Praia dos Milionários, que se chama, existem, né, histórias que o pessoal conta ali de que o pessoal tinha tanto dinheiro que nessa Praia dos Milionários as famílias acendiam charuto, os coronéis ali acendiam charuto com nota de $100. Pensa na ostentação, né? Diz que vinham de jatinho particular, diz que iam, né, até Rio de Janeiro só para fazer a barba e voltar a Ilhéus. Então tem histórias desse jeito que é deliciosas da gente ouvir. E nesse contexto, eu vou comentar um pouquinho aqui que tem super a ver com a família Badaró também. A gente vivia numa época de colonialismo. Eu sempre me enrolo para falar essa palavra. E o que significa isso, né? Tem uma poesia, uma parte mais poética, uma parte mais encantadora dos coronéis, que é todo esse legado que eles deixaram aqui, né, no Brasil e principalmente nessa região de Ilhéus. Então, porém, esse legado, na época, né, tinha-se um jeito que ao nosso ver hoje, é um tanto brutal, digamos assim, né? Os coronéis, por sua vez, tinham, né, as fazendas, e até hoje a gente vê essa infraestrutura lá, os funcionários viviam dentro dessas fazendas, e eles tinham como se uma dívida eterna com esses coronéis, porque o pagamento deles era feito dentro ali da fazenda, porém tinha um armazém onde toda a comida, toda a roupa, tudo aquilo que eles precisavam de subsistência era promovido pelo coronel. Porém, o salário que eles recebiam não era suficiente para tratar suas próprias despesas. Então, o que ocorria era que essa dívida nunca acabava. Por essa dívida nunca acabar, eles estavam sempre devendo alguma coisa para o coronel. Então, se eles quisessem sair dali, eles não podiam. Existia um acordo entre os coronéis que ninguém contrata funcionário de ninguém. E, quando isso não resolvia, eles resolviam de um jeito muito simples, que era na bala, né? Matou, pronto, acabou, resolveu o seu problema. Existem outras histórias de atrocidade também, né? Uma guerra muito grande pela dominação ali de áreas. Então, muitas vezes, funcionários de cartórios que eram ou comprados ou ameaçados, simplesmente se rasgava a estrutura do antigo proprietário e se colocava uma escritura nova ali também. Reclamou, bala, e a gente resolve nesse perfil. Eu quero ter uma sensibilidade muito grande de contar essa história, porque quando a gente olha, né, daqui para trás, é muito fácil a gente julgar e de repente, isso eu tô te falando porque aconteceu comigo também. E a gente pegar um ranço e a gente falar, né, esses coronéis, mas daqui para trás é muito fácil a gente ter essa visão. Na hora, no momento local, isso era uma cultura compartilhada, né? Então isso não era tão complicado de se ver como se é nos dias de hoje. Ontem, eu fazendo essa conversa um pouco com a Ju, ela me trouxe uma coisa que né, imediatamente me fez trazer para a minha própria realidade. Quem, né, não nos garante que daqui 20, 30, 50 anos, o fato da gente ter diaristas e empregadas domésticas não vão nos chamar, não vão dizer que isso é um outro tipo de escravidão. Então, é mais ou menos com essa perspectiva, né? Eu acho que tem esse lado dos coronéis, do legado, de todo o amor
que eles colocaram ali para a região. E é interessante eu dizer que é amor mesmo. Você vai lá em Ilhéus, é muita emoção, é muito amor que eles têm pela terra, pelo cacau, pelo chocolate. Por um outro lado, esse lado que hoje a gente chama de muito desumano, de tratamento entre eles mesmo e principalmente com a mão de obra local. Para dar um outro gancho nisso, a gente fala da vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é um fenômeno que marca a nossa história enquanto Brasil no cenário do cacau. Os primeiros relatos que a gente tem ali de vassoura de bruxa foi em 1989. Só para fazer uma pontezinha ali. Em 1989, a gente ainda vivia nessa cultura dos coronéis, né? A gente ainda tinha os funcionários vivendo sob essas condições do ponto de vista trabalhistas nada amigáveis. E, querendo ou não, a vassoura de bruxa até que remediou, ou enfim, ela foi um mal que acabou mudando e impactando bastante nessa realidade. Quando a vassoura de bruxa, no livro aqui, eles comentam como uma tragédia biológica. Não só ela foi uma tragédia biológica, como ela, nos dias de hoje, a gente tem uma palavra chamada bioterrorismo para isso. Porque não foi uma praga acidental, ela foi uma praga implantada na região, né? Hoje em dia, até hoje, ninguém foi punido por isso, mas já existem confissões, depoimentos, já tem muita coisa que se foi descoberta disso, e de que um grupo tinha um interesse de que a coisa do jeito que estava não seguisse do jeito que estava indo, e implantou. A vassoura de bruxa, ela era muito comum na Amazônia. Então, como é que uma praga viaja tão longe, né? Nem tinha azul, mas como é que ela viaja tão longe assim e encontra um local tão favorável? A vassoura de bruxa, nesse contexto, ela se disseminou de uma forma muito rápida, né? Eles colocavam uns galinhos amarrados assim nas árvores, galinhos contaminados, e como aquilo não era uma praga da região, né? É igual o coronavírus chegando aqui pra gente. Ninguém tem anticorpos para se defender, o negócio... E aí, o que aconteceu foi que da noite para o dia, aquela economia que era extremamente rica, o Brasil estava no primeiro lugar de produção de cacau no mundo, aquilo da noite para o dia se desmoronou. Quando isso da noite para o dia se desmorona, a gente tem casos de falência coletiva, né? Então, é uma região que era abastecida quase que exclusivamente pela cultura do cacau. Quando isso acontece, ela desmorona a região, não é nem a cidade, a região. Com isso, a gente tem uma debandada, esses funcionários, né? O pessoal do campo que estava ali sendo preso ali nesse sistema dos coronéis, então eles têm finalmente a liberdade, porém começa-se a surgir as favelas, né? Ali no contexto das grandes cidades, principalmente de Ilhéus. Se remediou de um lado, né? Porque desde então nunca mais se teve essa questão da mão de obra como era naqueles tempos. Hoje, a maior parte do pessoal lá trabalha com mão de obra de alguma maneira, mas dentro das leis trabalhistas, né? Tem vários jeitos de se trabalhar, mas numa grande maioria dentro das leis trabalhistas. E a região nunca voltou a ser o que ela era em questões numéricas de produtivo do que foi. Então, até os dias de hoje, a gente vê áreas imensas abandonadas que ninguém conseguiu, né? Os herdeiros não tiveram ainda capital. Tem muita coisa acontecendo, daqui a pouquinho eu comento disso, mas um capital tão grande quanto tinha na época para colocar a Bahia no mesmo contexto mundial do que foi antes. Só para vocês terem noção, hoje a gente produz apenas 4, 5, varia um pouquinho, mas fica num número, vamos chamar aí, né, de uma mão inteira, de 5% do cacau no mundo. Quando que nessa época nós éramos o líder mundial. Várias questões, e principalmente essa questão de mão de obra, que antes praticamente não era pago, e hoje a gente tem esse rigor muito maior aí de controle. Tudo isso influencia de não ser como era antes. E aí,
Falo isso da vassoura de bruxa, porque se vocês forem para lá também é impossível, né, falar de cacau no Brasil sem citar esse momento. E até hoje existe um legado de dor, de sofrimento, porque imagina, tiveram pessoas que perderam o patriarca ali, né? O provedor se suicidou simplesmente porque não soube lidar com a situação. A gente teve impérios que foram desmoronados e que hoje, inclusive, já visitei fazendas lá, que o tataraneto, né, vive numa condição, trabalha ali na fazenda, vive, né, numa condição hoje muito abaixo ali do que ele gostaria, enquanto que o tataravô, sei lá, dele, era dono daquele casarão, daquele contexto todo, né? Então, só para a gente ter uma sensibilidade do que é falar de cacau nessa região, né? Porém, estamos vivendo, e eu sou muito feliz de estar envolvida nesse meio, né? Eu falo, se vocês entrarem no site lá da ARA, eu falo que o propósito da ARA é ajudar ativamente nessa reestruturação da cadeia do cacau e chocolate. E é muito gostoso quando a gente vê, e majoritariamente vindo de herdeiros, vindo de pessoas que por várias questões da vida acabaram abandonando aquilo e que vem, e daqui a pouco comento por quê, né? Um novo momento, um renascimento mesmo, uma nova possibilidade de falar de cacau. E aí deixo aqui, né? Vou ler rapidinho, eu sei que em apresentação a gente não deve falar disso, mas acho que são trechos muito sensíveis. Segundo o Stéphane Bonnat, Juliana, que está na França, conhece bastante essa marca, é uma marca francesa, né? Chocolatier da tradicional Maison Bonnat não exatamente evoluiu, mas voltou à sua reputação de alta qualidade, falando do cacau brasileiro. E esse renascimento foi possível graças aos esforços de produtores locais, de algumas fundações e de compradores, permitindo uma segunda chance de brilhar por conta de seus ricos aromas e sabores. Nossa contribuição, aqui é um depoimento da família Badaró, né? Nossa contribuição na retomada do plantio de cacau no Brasil foi principalmente na recolocação do nosso produto no mercado internacional de cacau e chocolates finos. Sabemos nós, brasileiros, o quanto é importante que o exterior fale da gente, que outros países, principalmente Europa e América do Norte, valorizem, né, aquilo que vem daqui para a gente conseguir uma reputação. Isso estrategicamente é super importante. Então, resolvemos construir a nossa fábrica assim que concluímos que deveríamos cuidar de toda a cadeia produtiva, da plantação ao tablete. Sabíamos que se ficássemos apenas na produção de cacau, não conseguiríamos reverter o quadro socioeconômico da região. E aí aqui, acho que todo mundo identifica um pouquinho essa questão dessa ligação com a origem em diversos segmentos, eu ia falar diversos segmentos de alimentos, mas a gente pode falar até de outros bens de consumo, roupa, sapato, enfim. Nesse momento que nós estamos, essa conexão da cadeia, né, dos pontos, dos elos da cadeia, ela faz muito sentido e ela valoriza demais. Então, o que eles entenderam ali e a tomada de decisão que foi fonte de inspiração para vários outros produtores também, é que esse posicionamento, né, tratar o chocolate, tratar a cadeia, ele vem como deixar essa mentalidade só da commodity, só do provedor de matéria-prima para agregação de valor. E aí a gente chega no chocolate. Capítulo também. O bom chocolate não pode ser somente negócio, dinheiro, números. Sem amor é impossível prosperar nesse ramo. Não preciso me estender mais, né? Só para a gente contextualizar um pouco, também frases do livro, é interessante a gente, no mundo do cacau, né, assim, de uma maneira bem geral, a gente divide o cacau em dois, né? O cacau commodity e o cacau fino. O cacau fino é o que traz todo esse sentimento de renascimento, que traz essa possibilidade de prosperar e tal. Mercado das commodities, no qual o cacau vendido ao preço da bolsa de mercadorias, Nova York ou Londres, e mercados futuros, né? Atende principalmente à grande indústria de processamento. Aqui a gente está falando de cacau, mas várias outras commodities que aqui no Brasil a gente é o que majoritariamente abastece a indústria do agronegócio.
Mercado de cacau fino tem a origem controlada. Os grãos são selecionados e em todas as etapas feitas com rigor. E aí a gente fala de fermentação, sim, né? O cacau ele passa por um processo de fermentação, como várias outras magias que acontecem em outros alimentos, e secagem. Não tenho tempo de me estender aqui, mas, nossa, só nisso valeria um curso. E de preferência não comigo, porque tem gente que fala disso muito melhor do que eu. E quando a gente fala desses dois mundos, a gente fala de um ponto extremamente importante. Nunca mais comam chocolate como vocês comeram até o dia de hoje, depois desse slide, por favor. Que é a ética na cadeia. Assim como em outros cultivos, a sua imensa produção é entregue às grandes indústrias, sendo plantado, colhido e trabalhado de qualquer maneira, com a única preocupação de conseguir preços por arroba muito baixos. As áreas de cacau, como Costa do Marfim, por exemplo, na África, são cultivadas com trabalho escravo infantil e a pleno sol. Esquece aquela história de floresta, né? Paixão, encantamento que eu comentei até então. E aí, por que é importante falar disso? Não, isso não foi até a década de 80, que nem a gente comentou aqui. Isso é hoje, né? Em 2020, a gente ainda tem uma realidade dessa no cenário de produção da cadeia de cacau. As grandes indústrias, elas vêm sendo exaustivamente pressionadas, e eu acho que a gente vai ver algumas mudanças importantes num curto prazo, acredito sim. Porém, a gente começa a ver o chocolate Bean to Bar tratando essa questão da ética na cadeia como um dos seus alicerces primários, né? Então, remunerando melhor, porque o que acontece? Quando você trabalha com um produto na Bolsa de Valor, a Bolsa de Valor, quer dizer, os compradores reunidos ditam quanto é que vão pagar pelo preço da matéria-prima. E qualquer um que vende bombom, que vende qualquer coisa em casa, sabe? Quando você vai fazer preço, você coloca mão de obra, custo, energia, enfim, você tem uma planilha lá. E essa planilha te diz quanto te custa e qual que é a sua rentabilidade, é negócio, isso não é mal de ninguém. Só que no cacau não é assim. Então, muitas vezes, esse custo empata. E se não empata, às vezes até o produtor precisa, né, para não perder tudo, ele até paga para produzir. E aí o que acontece é que nisso ele fica num ciclo sem fim, ele nunca consegue sair daquela situação atual que ele está. E o que é normal, né? Se a gente olha para a nossa própria economia, quando eu era estagiária eu tinha um padrão de vida, depois eu ganhei um pouquinho, depois eu ganhei mais um outro pouquinho, e consequentemente a gente vai construindo a nossa vida. O produtor de cacau, principalmente quem está ali no campo, nem sempre só o fazendeiro, acaba que não sai desse ciclo vicioso aí, né? E quando a gente fala de chocolate de origem, quando a gente fala de cacau fino, o que acontece é a gente trata o produto, tira ele desse mercado sem distinção, né? E a gente sem diferenciação, e a gente começa a agregar valor nele. E aí o produtor passa a dizer, quanto é que custa o cacau? Meu cacau custa isso. Custa 22 o quilo, custa 25 o quilo, custa o quanto ele acha que o cacau dele custa. Isso é básico, gente. Eu sou super defensora da gente cada vez mais trazer esse empoderamento não só para o produtor, mas para todos os stakeholders da cadeia, porque isso é básico. O chocolate de origem, já estou indo para minha finalização aqui. Os países produtores de cacau são geralmente subdesenvolvidos. Que novidade, sabemos a gente, né? Com verdade é isso. De modo e via de regra que cuidam apenas da produção da matéria-prima. Esses produtores precisam perceber a necessidade de ir mais longe até a fabricação do chocolate, se beneficiar do valor agregado associado a essa transformação, como fizeram os produtores da França que transformaram as uvas em vinho. Comentamos. Vou pedir licença de novo para ler um trecho do livro, que eu acho muito sensível, é um depoimento do Stéphane Bonnat, que é o chocolateiro francês que a gente já comentou, que o interesse dele pelo cacau brasileiro, né, serviu de, né, é mais um nome importante, uma importante reputação para falar da gente da Europa. E a gente, né, como eu já comentei isso, Cascateia tem um papel muito importante, né? Sei lá, podem gostar, podem não gostar, enfim, é o melhor chocolate, não é? Acho que isso não vem ao caso, mas o que é importante dizer é que não só o Bonnat, mas a gente tem outros nomes importantes do mercado de chocolate que quando falam, não só do Brasil, né? Vamos colocar de todos os países de origem, eles realmente, isso é super importante para a gente. Então, vamos ao trecho. Eu sou a 6ª geração
de chocolateiros da Maison Bonat. Minha família começou a fazer chocolate em 1884 e desde então cada geração herdou o conhecimento e ética de fazer chocolate e acrescentou algo pessoal para a história da família. Meu pai era um homem muito curioso e interessante. Ele adorava vinhos e fazia parte de um grupo de provadores de vinho na nossa região. Desse interesse veio a ideia de que as diferentes características dos grãos de cacau, tais como tipo, localização, terroir e até mesmo o tempo, tinham a mesma importância para a fabricação do chocolate que as uvas têm para a produção do vinho. Ele pensou que era uma pena tal conhecimento não chegasse aos consumidores e decidiu compartilhar com seus compradores o que ele estava pensando ser uma visão fascinante sobre o mundo do chocolate. Quando os primeiros chocolates de origem foram apresentados, meu pai foi duramente criticado por outros chocolatiers. A maioria das pessoas naquela época acreditava que indicar a procedência dos grãos do cacau seria algo muito complexo para os consumidores entenderem e diziam que essa ideia do meu pai de chocolate de origem não sobreviveria mais do que uma temporada. Agora, essa ideia de origem do chocolate tornou-se uma tendência mundial, mas para mim ela permanece como um dos pilares da tradição Bonat. Um legado de meu pai e um lembrete da importância da ligação entre o meu trabalho e o trabalho dos produtores de todo mundo que se preocupam com o cacau que usamos para fazer o chocolate. Me arrepia, já li trocentas vezes depoimento, mas me arrepia até agora. Né? Não tem como ser mais sensível e mais atual daquilo que a gente vem falando, daquilo que a gente precisa. Entrem, acessem, o site dele é muito sensível, é muito bonito. Ele fala não só do Brasil, como diversas outras regiões. E ele tem, inclusive, depois quem quiser pode até me pedir, ele tem diversos documentários, links que ele faz na origem, que é muito, muito sensível, muito bonito mesmo. Do cacau ao chocolate. Então aqui a gente entra, talvez alguns de vocês viram, talvez não, mas a gente entra em um movimento chamado Bean to Bar. Aqui em português seria da amêndoa ao chocolate, a barra de chocolate. E esse movimento, majoritariamente, o que ele vem falando é a gente trazer os devidos reconhecimentos a todos os protagonistas dessa cadeia. Né? Eu me lembro quando eu fiz minha pós na Bélgica sobre o mercado de chocolate, uma imagem que mudou muito que eu pensava a respeito de chocolate era uma gangorrinha, assim. De um lado, uma complexidade imensa de campo, né? Uma falta de infraestrutura, uma falta de conhecimento e um baixíssimo reconhecimento financeiro, que é a parte do cacau. E, por um outro lado, uma indústria extremamente rentável, empoderada, com muita tecnologia, muito conhecimento e muita facilidade de atuação e sedução no mercado, que é a indústria chocolateira. E quando a gente vê, né, tamanha a discrepância, tamanha gangorra, a gente precisa trazer para o equilíbrio. Lei da física e de todas as químicas, tudo tende ao equilíbrio. E tudo que está em desequilíbrio quebra, né? Voltando um pouquinho na história da vassoura de cacau, não me espanta que aquele sistema quebrou, seja por um bioterrorismo, sei lá, mas se não fosse isso, talvez alguma outra coisa iria acontecer, de modo que como estava não era mais, né? A gente está falando na década de 90, já não era mais possível continuar. Então, eu sou muito orgulhosa, trabalho diariamente com essa... envolvida nesse movimento, envolvida nessa questão do cacau do grão à barra, né? Trago aqui uma foto linda. Quem é de São Paulo, quem é da região aqui, que um dia, né, sabemos nós quando, tem uma loja linda, eu acho que eles têm umas 3 lojas, Ama, em São Paulo, que eles oferecem produtos, tal, que é um ambiente que vale muito a pena. Dá uma olhada aí, você se ambientaliza no meio da floresta. E a família Badaró, né, de todo esse cultivo por cacau, ela então toma essa decisão de que ela precisa seguir adiante e até a fabricação do chocolate e cria essa marca de chocolate Ama. É um nome lindo, que tem diversos produtos aí, né? E é um chocolate feito a partir do cacau da própria fazenda deles, que já tem
É um cacau que facilmente é encontrado, né? Um chocolate que facilmente é encontrado na Europa, em lojas especializadas, claro, de chocolate. Em Porto, Drico, tem, tá? Depois, se quiser, você me pede uma dica, eu te digo onde comprar o chocolate Ama aí. Que tem essas embalagens lindas. Então, é um produto, tem venda online, as lojas estão em São Paulo. Sugiro que vocês experimentem, que vocês apreciem, mas não só deles, mas de todos, né? Tem inúmeras marcas que estão fazendo esse trabalho que é histórico, né? A gente está, enquanto Bean2Bar, né, esses coronéis deixaram um legado, agora a gente está criando uma nova história, a gente está criando um novo legado, a gente está criando uma nova vibração para o mercado de chocolate. E não é só Brasil, não. O mundo todo, todos os produtores, assim, de diferentes regiões, têm uma história intensa, linda para contar, como nós aqui no Brasil temos. Vou finalizando aqui com uma frase de Jorge Amado falando sobre a família Badaró, lindo, né? Que honra para a família. E o nome Badaró não quer dizer apenas passado, mas também futuro. Então, é isso. Aqui eu deixo um jeitinho, né? Como é que o chocolate é feito, é um food sketch. Quem faz os cursos Verakiss conhece um pouco mais esse termo, que foi uma designer muito sensível ao chocolate, por sinal, que fez especificamente para mim. E, fala agora, Ju. É com a Adriana agora. Adriano, pode falar? Peraí que eu não estava sem opção. Adriana, é com o Drico, pode falar? Estamos preparados? Pera. Ixi, cadê? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Cadê o Adriano? Será que ele caiu? Bem na hora errada? Paula, você tá aí? A Paula tá, tô vendo. O Drico tá... Tô aqui. E o Adriano? Peraí. Peraí. Ô, Ju, enquanto isso... Tá, vai explicando, tá bem. Voltei. Voltou, então é agora. Podemos, Drico? Sim. Tá bom, então tá bom, vamos lá. Eu queria falar muito mais, vocês viram que eu falo pelas tampas, né? Mas tem uma coisa muito importante que não dá, uma hora, olha, falei, parece que eu tô naquela velocidade 2, né, do DVD, e não dá conta, já me passei aqui. A Verakiss e a Ara, então, estão convidando todos vocês que estão aqui para a gente fazer mais uma apresentação sobre o processamento do chocolate Bean2Bar. Então, eu quero explicar para vocês todas essas etapas e, em seguida, uma degustação de chocolates. A gente chama isso de chocolates finos, a evolução do gosto. Então, a gente quer fazer uma degustação guiada aqui com vocês. Eu fiz uma vez com a Ju e já tem um tempo. Bárbaro. Acho que tem uns 3 anos, né, Ju? Quando eu estava em Porto fazendo a especialização em marketing. E aí eu fiz essa degustação e ela veio me cobrando até então. Então, acho que eu parei de enrolar. Acho que essa aqui é a frase. E gostaria de convidar vocês, então, para a gente fazer essa conversa sobre Bean2Bar e fazer essa degustação. É um evento que a gente, como esse Papo à Mesa, ele não vai ter custo, né? A gente só vai orientar vocês, então, a como comprar esses chocolates para estarem prontos aqui para o dia. Perguntinha, né, Lu? A perguntinha é para vocês votarem já quem gostaria de fazer essa segunda sessão, para entender, né, essa parte toda do Bean2Bar. É uma de cada vez, Drico? Então, Adriano vai lançar as duas perguntas. E a outra pergunta é quem gostaria de fazer a degustação online. Como a Luciana falou, ela vai só orientar. Vocês já estão vendo aí, né, Ju, a telinha? Então, é só colocar sim ou não? Tá. É que eu fico sem a telinha. O Drico diz aí quando a gente pode mandar a próxima. Tá, faltam 10 pessoas para responder. Pode responder não, viu, gente? Tranquilo. Nada pessoal. Agora eu digo o seguinte, essa degustação, eu não sou a mesma pessoa depois disso. Tem minha filha aqui do lado, que pode ser testemunha da degustação da Lu, que ela também fez. Linda! Tudo bem, Ana? Foi ótima. Ela estava junto. Delicioso. Pronto, agora a gente pode tentar escolher, então, a melhor data. E aí a gente tem 2 sugestões de data para vocês. A gente sabe que a gente tem gente de vários lugares, então a gente vai precisar comprar chocolate e tal. E aí tem uma logística, né? Sim.
Juliana Ustra falou assim, que degustação de chocolate Bean to Bar é uma viagem sem volta. Sim, Luciana. Juliana. Sim, Juliana. A Luciana me colocou nesse mau caminho, entre aspas. A Ju é uma super especialista em degustação. Ela vive fazendo aí também e arrastando multidões. Qual a melhor data para essa nova sessão de papo à mesa com degustação? 15 de agosto, 19 de setembro. E pode escolher as duas datas também, se forem diferentes. Ah, tá. Ah, então eu, por exemplo, vou colocar aqui para mim as duas. Ai, Adriano, Então volta é para só... mim. Paula, Eu volta também para não mim. voto. Ah, Eu tá. também... Então é só colocar ali, né, as opções que vocês quiserem e clicar em enviar. Sim, Luana, salivando. É que eu tô numa foto maravilhosa, mas como eu já tô spoilando todo mundo, vou ficar um pouco quieta. E Lu, aí, quando você finalizar, não tira dessa foto, porque eu quero começar a discussão com essa foto. Essa sua última foto, tá bom? Tá bom, tá aqui. É minha mão, viu, gente? Ah. Sim, pode convidar. Ah, sim, podemos ter outros convidados, sim. Aliás, vai ser um prazer, Claro. né? Vocês viram que eu adoro falar disso. Tem até que me cortar um pouco. Acho que a Beatriz, ela falou alguma coisa técnica, depois eu te pergunto. Tá. Gente, mas é aberto, podem convidar mais pessoas, sim, sim, sim. Depois a gente vai ver, né, quem quer, e a Luciana vai indicar os chocolates, e é só as pessoas Isso. terem esse chocolate, né, para ter todas as sensações e ir evoluindo. Uhum. A ideia dessa é a gente conversar, contar um pouco sobre o Bean to Bar, e eu gostaria de comentar o que a gente tem né, daquilo que não é chocolate, os chocolates de massa, e que a gente perceba, né, o que a gente busca, o que é um chocolate Bean to Bar, o que é esse terroir que eu comentei, algumas diferenciações e tal. E aí eu vou passar o roteiro para vocês de como adquirir esses chocolates. Sim, Marcelo, mas não são todos, né? Sim, vão ser 3, não é, Luciana? Ah, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, tá. Ok. E a gente daqui, porque eu também quero participar. Vai ter também pra gente? A gente vai poder comprar? A gente, vamos procurar, Ju. Tá bom. Vamos pensar O sobre o Drico eu já assunto. sei, o Drico eu sei que tem uma loja em Porto E é o especializada que tem. é o meu preferido daquela nossa degustação. Isso, a Isa está em Londres, então também tem que pensar, Lu, Tá Paris, vendo? Somos interessados. Londres e Eu já Porto e vi minhas Lisboa. amigas aqui da Argentina, do Peru. Minha amiga peruana botou o relógio para despertar 6h30, gente, no Peru. Olha que querida. Marcelo, vamos 15 de ver. agosto ganhou. Isso, Qual? Ah, 15 15 de de 15 de agosto, agosto. tá. agosto. Parece que tem uma ansiedade aí. Ah, ótimo, ótimo. Ah, Então, tá bom. tá. A Vamos Leti às também, ela falou que perguntas. tem. Tá ok. Lu, então vamos lá e a gente faz uma discussão,zinha assim. Você quer Tá bom. finalizar? Tem as perguntas aí, Ju? A Não, então assim, apresentação. tá, terminou. Então, Fechei. antes de a gente passar para as perguntas, foram mais comentários. Eu queria falar assim que eu queria deixar nessa foto, porque eu acho que, para mim, mostra a sensibilidade toda que a Luciana tem, e a gente tem acompanhado, inclusive, o Adriano, que a gente tem, né, Luciana, acompanhado a comunicação da Ara Food, e tem toda essa sensibilidade que eu acho, né, do Bean to Bar nessa foto, e eu queria falar assim que como é gostoso, eu até comentei aqui, como é gostoso ouvir pessoas apaixonadas, que foi o caso até agora, mas como é gostoso ouvir pessoas apaixonadas, porque tudo fica leve, fica gostoso, e como é gostoso aprender coisa diferente, né? Como é gostoso tudo isso. Eu vou fazer as perguntas agora, queria te agradecer. Eu tenho uma pergunta, e aí, Lu, se você puder parar de compartilhar, porque aí fica mais fácil para a gente ler as perguntas do chat. Obrigada. E a minha pergunta e depois eu já tenho uma do Alex também, acho que você pode juntar as duas. A minha pergunta é, você como engenheira, por que você escolheu o chocolate? Porque, né, tem um mundo aí dentro para vocês, né, da engenharia. Por que você escolheu o chocolate? E o que te deu essa sensibilidade que nós, de fora, né, temos as nossas caricaturas? Como você, engenheira, foi desenvolvendo essa sensibilidade
toda, não só técnica, mas de humana, né? De humanização né, da fava, não sei, não é fava, mas tudo bem, da fava, do cacau até o chocolate. E já junto com a do Alex, o Alex queria que você contasse mais um pouco do trabalho da Ara Food. Tá bom. Bem, a pergunta é a mesma, né? O que a Ara faz hoje tem tudo a ver de como é que eu cheguei aqui. Primeira questão, assim, eu falo que eu precisei sair um pouco do armário, porque eu nunca escolhi trabalhar com chocolate. Isso nunca foi uma opção para mim. Porém, o chocolate me escolheu. Então, quando eu estava tentando estágios, né, na época da faculdade, eu olhava muito a indústria de lácteos, porque eu já tinha feito um intercâmbio na Alemanha na área de lácteos e eu queria, né, muito lácteos. Depois de não conseguir, e parece que ninguém me dava atenção, eu mandei um currículo para a Barrica Leboi e ela me contratou, assim. Eu lembro até hoje, a seleção foi feita, acho que tinha uns 30 alunos, né? E a hora que eu olhei a sala, eu falei, putz, perdi um dia, né? Porque muita gente aqui. Mas sei lá, porque o gerente na época, que a gente ainda né, tem uma relação até hoje, acabou que me escolheu. E aí, né, depois de lá, nunca mais as coisas foram a mesma. Já naquela época, conversando com ele, eu decidi fazer o mestrado na área de chocolates. Já comecei ainda, antes de terminar a graduação, já comecei a fazer as disciplinas de mestrado, e o mestrado foi todo envolto de cristalização de chocolates. E aí depois, os próximos trabalhos que eu fui pegando, se não era com chocolate, era sempre para atender a indústria de chocolate. Então, fazia recheios, fazia casquinha, tudo em torno disso. E depois até as gorduras, que hoje eu já nem gosto mais tanto de usá-las, mas as gorduras para substituir a manteiga de cacau no chocolate. Sim, então todo mundo tem uma parte negra, gente, eu também tenho. Então eu sim, já vendi muita gordura para tirar a manteiga de cacau. E aí, Ju, essa sua sensibilidade, teve um momento que eu comecei por volta ali dos 30 anos, né? Todo mundo fala que tem a crise dos 30 e eu passei bonito por ela, que eu comecei a me perguntar, falei, vinha aquelas perguntas, né? Qual que é o propósito da sua vida? Faça um pedido para Deus e esse pedido, quanto mais abrangência de pessoas tiverem, mais ele vai ser realizado. Eu falava, o que eu quero? Aumento de salário, aumento de salário. E eu falava, mas quem que eu estou beneficiando, né? Eu quero aumento de salário, quero subir de cargo, e o que eu faço nessa indústria? Quem que está beneficiando? Grandes acionistas. E aquilo, para mim, perdeu o propósito. Não estou falando que, né, julgando quem está nesse meio, mas para mim, eu fechei os olhos e aquilo ficou sem rumo. Eu vi que eu não tinha sonhos. Coincidência ou não, naquele ano apareceu uma pós na Bélgica e tinha bolsas para estudante de países produtores de cacau. Então, se alguém da França quisesse candidatar à bolsa, não ia conseguir, mas do Brasil podia se candidatar à bolsa. E era um curso que não estava dentro dos meus alcances financeiros, mas eu me inscrevi e fui a única brasileira a ser contemplada com a bolsa. Naquele momento, a gente se encontrou em Lyon, na França, que a gente foi até as bordas lá, Ju. E aquele curso, que até então eu fui para me especializar mais no chocolate industrial, eu tive professores de diversas partes ali, principalmente africanos, que foram para falar sobre né, comentar sobre secagem, sobre produção de cacau, e enfim, e é um público muito sensibilizado para essas questões do cacau. Inclusive, o idealizador desse curso, né, ele fala que é uma missão dele de capacitar, por isso as bolsas, né, capacitar principalmente pessoas dos países produtores de cacau para virar esse jogo, né? E aí eu me lembro que até então eu saí de lá e aí a família, aí Lu, como é que foi o curso? Foi bom. E eu chorava. Foi muito bom. E daí, mas se foi bom, por que você tá chorando? Eu não sei ainda. Eu só sabia que as coisas tinham mudado para mim e eu não tinha noção do que tinha mudado. E eu precisei voltar, passei uns 2 meses ainda chorando, mas depois eu entendi por que eu tava chorando. Porque a mudança foi tão grande que não dava mais para continuar trabalhando. Na época eu trabalhava na Bung, num prédio belíssimo, corporativo em São Paulo, né? Não dava mais para eu continuar naquele mesmo movimento, naquela mesma pretensão de ascensão em carreira, depois de tudo aquilo que eu tinha visto, né? Ainda mais aqui, eu podendo fazer história no Brasil, né, com os produtores e tal.
Só que daí eu precisava tomar uma decisão, né? Já não dava mais para eu amar, né? Igual aquela coisa, como é que você namora uma pessoa e é apaixonado por outra? Não vai dar certo esse namoro, assim, né? Você pode até não ficar com aquele dos seus sonhos, mas com o namorado atual foi pro ralo já. E aí é mais ou menos isso. Uma vez que você se apaixona, é um caminho sem volta. O passo foi dado e agora te vira. Aí tá bom, né? Daí eu me demiti primeiro mentalmente, aí fiz uma infraestrutura, né? Todo mundo me pergunta como é que você conseguiu isso? Não é como eu consegui, foi planejamento financeiro mesmo, de como é que eu podia ficar 1 ano sem trabalhar. E aí, nesse 1 ano nesse planejamento, quando eu tinha o meu porquinho ali redondinho, pedi as contas, falei, chefe, muito obrigada. Ele, mas como? Parece que você gostava tanto. Eu falei, eu também achava que eu gostava tanto, mas alguma coisa mudou e mudou muito rápido e obrigada até agora. E foi aquele ano, Ju, que eu fui fazer a pós em marketing, né? Que essa pós também, assim, super engatou o que a ARA faz hoje. Então, num primeiro momento da ARA, a ARA Food Movement, a ARA ela existe desde que eu voltei de Porto, que foi em 2018. Eu abri a empresa, ela já se reconfigurou de algumas maneiras, mas ela vem com esse propósito de trazer uma evolução para produção de alimentos. Então tá bom, bonito no discurso. O que eu faço? Eu trabalho muito com o desenvolvimento de novos produtos e trago uma abordagem do Food Design Thinking, que nesse mesmo momento que eu fui para Porto, também me capacitei com a Francesca Zampolo, que é uma food designer extremamente sensível, e eu acho que isso só ampliou toda essa sensibilidade que estava. E aí, agora eu trabalho com desenvolvimento de novos produtos, mas com essa abordagem de tudo isso que eu comentei agora, né? Não é só misturar ingrediente A com B, com C, e aí a gente lança no mercado. Não, tem todo esse contexto. Eu falo que eu não vendo uma formulação, mas eu vendo a minha parceria em estar junto com o cliente. E a área foi crescendo, né? Alguns produtores, algumas empresas foram acreditando nesse meu discurso. Porém, cada vez que eu fechava um projeto que não era de chocolate, tinha um ladinho meu que não estava tão feliz assim. Então, com essa pandemia, uma coisa muito boa que teve é que eu consegui reestruturar a empresa. Então, a partir de agora, a ARA vai ser uma empresa exclusiva para trabalhar com a cadeia de cacau. Outros projetos, né, de lácteos, de sorvetes, até massas que eu estava pegando, eu, a partir de agora, não vou mais trabalhar com esses projetos, ao não ser que ele tenha um match, que ele tenha uma sintonia ali com tudo isso que eu estou falando de cacau e chocolate. Aí ele vai fazer sentido para o propósito da ARA. Então, basicamente, a ARA é uma empresa de consultoria de desenvolvimento de novos produtos que tem como propósito ajudar a evolução da cadeia de chocolate. Mundo e Brasil, claro. Maravilha. Lu, só um comentário e depois eu vou descendo para as perguntas. A Luana fala que no livro Sabores do Brasil em Portugal, a autora afirma que o cacau inicialmente era encontrado no Pará e por meio de negociações políticas, pés de cacau paraenses foram para a Bahia. Aí ela faz uma suposição, né? Talvez por isso a praga da vassoura de bruxa na Bahia. Foi um comentário dela. Tá? Luana, não é. Porque o cultivo essa autora tem total razão, porque realmente ele saiu da bacia amazônica, do Pará, e foi levado, né, e transformado como cultura, desenvolvido ali com bastante interesse econômico da região. Só que isso eu comentei ali no comecinho da apresentação, 1740 e alguma coisa. A vassoura de bruxa, ela chegou nesse formato e ela foi implementada, foi colocada intencionalmente no sul da Bahia em 1989, foi o primeiro relato. Então a gente está falando de séculos de diferença. A Beatriz, que é sua colega, engenheira de alimentos também, não é, Beatriz? Ela diz que ela tem a impressão que o Peru divulga e comunica mais sobre seu cacau / chocolate que o Brasil. Está correto? O que falta para sermos mais conhecidos e reconhecidos? É verdade. Inclusive, tem uma amiga peruana que está aqui, a Fanny, uma amiga peruana e uma amiga argentina, que a gente, né, conversa muito a respeito aqui. Mas o Peru não faz isso muito bem só com o cacau e com o chocolate deles. Eles fazem isso com a culinária deles. Né? Então, assim, você fala de comida peruana, você está falando de grandes chefes franceses que vão para o Peru para aprender culinária peruana. Né? O Peru ele tem uma diversidade ali muito grande. Eu já fiz uma viagem ali pelo Peru e super recomendo quem tiver oportunidade.
que é um país, né, muito menor que o Brasil, mas também assim, com uma diversidade absurda. E realmente tem um cacau de muito boa qualidade e tem esforços aí para deixar o chocolate de muito boa qualidade. Já tem muita coisa boa por lá. Agora, eu acho que o que o chocolate e o cacau fez foi navegar nesse mesmo movimento que a própria gastronomia já estava. Né? E, diferente da gente, a gente precisa mudar isso para ontem. O peruano bate no peito e fala cacau peruano, chocolate peruano. Aí eles têm, né, todas as ervas dele. Quem que não conhece coca? Quem que não conhece ceviche? E ele bate no peito e ele fala, peruano. Você vai lá, ele erva peruana. E ficam falando das coisas peruanas que tem lá. A gente recebe gente daqui e oferece um pãozinho francês, um chazinho inglês. E quando que me oferece croissant em vez de pão de queijo? Não, gente, é pão Pois de é. queijo, não é croissant, não. Exatamente. Então, assim, a gente precisa também começa, né, da cultura. Bárbaro. Obrigada, Beatriz. A Paula falou, muito bacana a apresentação, parabéns. Você vê algum interesse da indústria em compartilhar desse processo agroecológico da produção de chocolate? A escala certamente seria menor. A resposta do meio ambiente é mais variável. Creio que o processo industrial também não possa parecer o mesmo, não? O que você acha disso? Quer que eu repita? Não, eu entendi. Então, tá. Sabe aquelas coisas que sua mãe fala assim, come, senão você vai apanhar. Eu vou te colocar a goela abaixo. E o chinelo aqui do lado, né? Eu, quando era criança, tinha anemia, minha mãe me fazia comer com o chinelo do lado. É mais ou menos isso que a indústria já tá passando. A mãe dela tá ali com o chinelo do lado. Fala, ou você se corrige, ou você vai apanhar. E é uma característica, né? Assim, a gente estende não só para a indústria de chocolate, mas a gente estende para outras coisas. Eu já fui da grande indústria e eu me lembro uma vez que eu queria muito encontrar essa pessoa, que eu ainda não tinha feito os cursos que eu tenho hoje. E aí eu peguei carona, né? Essas coisas compartilhadas com uma pessoa que falou: eu não como chocolate da Nestlé porque tem mão de obra escrava. Eu falei, eu rasgo meu diploma se a Nestlé tiver mão de obra escrava. Porque eu estou dentro da indústria, eu sei o quanto as coisas são bem controladas, o quanto sistemas que a gente tem, tal. E aí depois eu fui vendo que a coisa não era bem assim. Longe de mim, né, queria muito eu encontrar essa pessoa para poder dar esse depoimento, mas nem lembro o nome dela. Mas o que acontece é o seguinte, a grande indústria, ela, né, tem seus lados ali. Cada vez mais ela vem entendendo que ela não pode ser avassaladora. Por bem ou por mal, é isso que eu quero dizer. Por bem ou por mal, ela vem entendendo que ela não pode ser avassaladora. Talvez a mãe dela tá com o chinelo ali dizendo, você vai aprender. Você vai aprender, se não for no amor, vai ser na dor. Então, ela vem sendo duramente cobrada, assim, Greenpeace para cima, né? Para ter uma política mais ética na cadeia. Então, assim, não só a parte social, mas também a parte ambiental, né? As políticas estão se abrangendo cada vez mais. Porém, quando a gente pega isso, a gente tem dados abertos, quando a gente pega qual que é a porcentagem de cacau, até a minha aula, eu tenho uma aula sobre transparência que eu dou na Castelli, eu tenho esse gráfico, agora eu não me lembro de cabeça, mas qual que é a porcentagem que a Nestlé, por exemplo, trabalha com cacau de cultivo sustentável? Qual que é a porcentagem que trabalha com mão de obra fair trade? Como diz um termo aqui no Brasil, né? É a mosca do cocô do cavalo do bandido. Enfim, é muito pouco. Mas isso tende a crescer. E aí a gente vê o World Cocoa Foundation, a gente vê algumas organizações que estão empurrando, né? Várias organizações para trazer mais equilíbrio aí nessa cadeia. Então, a gente vai assistir isso, a gente já está assistindo, mas a gente vai assistir mais ainda. E essa reconfiguração geral da indústria, né? Não dá mais para ser só profit, só rentabilidade. A gente precisa do equilíbrio. Quem não falar mais de social, quem não falar mais de ambiental, do planeta, está fora do jogo. Então, não é só exclusivo do cacau. E aí é por isso que eu uso essa metáfora da mãe. Por amor? Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu acho que eu perdi um pouco da esperança dessa parte humana dentro da indústria. Mas o que não significa que não vai acontecer. Eu acho que vai acontecer sim pela dor. Me responda, Paula? Então, tá bom. Lu, depois tem muitos comentários, acho que a gente fala um pouco mais de Bean to Bar. A Beatriz, depois aí eu falo com ela, porque ela quer saber se você vai usar.
destaques, depois eu falo termos de vocês de degustação, mas tem muita gente te parabenizando. E eu queria falar um oi para a Hebe. Hebe, você está aqui comigo, delícia. A Hebe está aqui por que eu juntei, né? Isso que eu vi a Hebe falando, porque para juntar também um pouco tudo com a Paula, a gente vai fazer, a gente ainda não sabe, mas uma rodada sobre sustentabilidade com profissionais italianos. E a Hebe conheceu, né, a produção da Muti, e eles falam muito da questão do tomate e da produção do tomate sustentável. Não tem nada a ver com cacau, mas é a sustentabilidade. Sim, sim, é mesmo os problemas. Sim, sim, sim. E aí a gente vai falar com eles da Muti para contar, Paula, isso, como é que eles estão tendo que lidar com isso. E depois tem muitas coisas também que são políticas, não são fáceis, políticas, culturais e sociais, que também não são fáceis de reverter tão, assim, rapidamente. Mas a gente vai falar com o diretor de marketing da Muti e com o diretor de tecnologia da Barilla. Daí eles vão contar como é que esses grandes players... Ju, a gente podia colocar de chocolate no meio de tudo. Bora lá, vamos lá. A única coisa é que tem que ser italiano, Lu. Me Sim, acha um chocolate tem contatos italiano. lá. Maravilha, feito. Pessoal, então Ju, a gente volta a falar. Só um comentário disso, né? Quando a minha pós começou com essa questão lá na Bélgica. E aí eu me lembro, a professora falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ela falou, tem várias ações que é o termo que a gente chama de greenwashing, que é aquilo que é lavagem verde, assim, que você faz uma ação, e aí aquela ação está no seu site. Mas aquilo é só uma fachada, porque, sei lá, é o cocô do cavalo bandido. Aquilo é uma partezinha dentro de um montante todo que está fora disso. E aí, ela comentando a respeito disso, ela falou, eu vou me explicar da seguinte maneira. Fechem os olhos e imaginem. O maior produtor de cacau é a Costa do Marfim, que está na África. O maior produtor de chocolate é a Suíça, que está na Europa. Fechem os olhos e imaginem a desigualdade, a economia, e tudo isso se explica. Sim. Tem outras questões. Não estou falando que é por causa do chocolate, que é por causa do cacau, que a Suíça está onde está e que a África está onde está. Mas é simbólico. É simbólico, assim, para a gente entender a divergência da coisa. Sim, sim, sim. E felizmente, né, a gente já está começando a questionar, né? Por que essas pessoas que fazem esse trabalho tão difícil são as mais desvalorizadas, né? Porque se tem o valor agregado é porque teve a matéria-prima. Então, é uma coisa uma assim. cadeia não vive sem a outra. E muitos trabalhos, né? Para equalizar a cadeia. Exato. Né? Deixar ela mais justa. Então, assim, muitos depois a gente pode mandar para ela o chat, Drico, para você ver. Muitos parabéns, todo mundo, pelo visto, gostou bastante. Depois eu salvo o ficheiro. Sim. Ótimo. E a gente se vê então dia 15, é isso? 15 de agosto, exatamente. Isso, 15 de agosto, mesmo horário, 9 horas mesmo no Brasil, tá? E aí a gente vai cuidar dos bastidores, vocês vão receber tudo. E agora eu gostaria que o Drico colocasse na tela aí que a gente queria convidar vocês para as próximas ações, e inclusive o próximo Papo à Mesa. Comida pelas Palavras, né? Que é o próximo curso de redação, já é a segunda edição. Ele faz parte do A Comida na Boca do Povo, que é um projeto para ajudar a conscientizar e orientar os profissionais técnicos da cadeia de alimentos, né, a comunicarem de maneira correta, porque não dá para a gente continuar sendo estrito, careta e chato, mas também não dá para virar um blogueirinho por aí, porque temos responsabilidades. Esse curso é com a coordenação e tutoria da Paula, que está aqui com vocês, e a professora é a Fernanda Pompeu, que é uma jornalista que trabalha com a gente porque o intuito dela é fazer com que as pessoas amem escrever. Então, ela não guarda para ela esse conhecimento, ela ajuda mesmo as pessoas a escreverem. Então, a próxima edição começa dia 11 de agosto, e aí, apesar de ser online, é bem dinâmico, bem gostoso. Depois a gente tem a Comida na Foto, que é o curso desse mesmo projeto. Então, a ideia é aprender a criar um ambiente de foto e usar dessa responsabilidade para divulgar coisas bonitas e interessantes, e às vezes não chocar, porque a foto choca, gente, não esqueçam.
Lembra um Ô, pouco Ju, foto de guerra. curso Fala. tem aquela pessoa? O irmão dessa pessoa. É o irmão Bem, quem dela. quiser ver, então esse estúdio fez todas as fotos que estão no meu site. Sim. Só para vocês terem noção. Eu me achando com minhas fotos, né? Não, mas elas são lindas. Depois disso, a gente tem... Qual é o próximo, Drico? E a gente tem a inauguração do nosso novíssimo projeto para graduandos. Então, é só para quem é professor, divulgue para os seus alunos. A gente vai ter vão ser ciclos de 5 webinars de assuntos, grandes temas diferentes sobre a cadeia, né, dos alimentos, e com profissionais lusófonos. Então, o momento para os estudantes é o momento deles, ou seja, eles poderem internacionalizar e já ir saindo da faculdade com essa visão de mundo de vanguarda e internacional. Começa, fiquem de olho, tá lindo esse projeto. Quem quiser apoiar, estamos aguardando também mais apoiadores para indicar não só alunos, mas indicar temas que também ajudam, o que os alunos querem ouvir. A outra boa novidade, né, depois de muito sofrimento e entra, fecha, abre, máscara, sem máscara, não sei o quê, finalmente a gente pôde voltar com os cursos em loco. Então a gente já começou a se organizar para 2021. Quem quiser vir para a Europa, contando que todo mundo já vai poder vir para cá em janeiro. A gente já abriu as inscrições para as visitas técnicas e cursos. E aí, por último, a gente tem o Papo à Mesa do Alex, que acabou de ter a resposta de que a minha tela não está mudando, acho que para você já mudou. Mudou Isso. agora. O Papo à Mesa, ele acabou de ter a confirmação da participação com ele, da Cristina Pinto de Mello, Cristina Helena Mello, que é economista, pró-reitora da SPM, professora da PUC de São Paulo, que vai estar com ele. Ele vai falar de arquitetura de escolha na área de alimentação, baseado em 2 livros. No Comer Sem Pensar, do Brian Manzink, 2 do Brian Manzink, Slim by Design. Não li esse. Estou curiosa, Alex. E depois, logo em seguida, a gente tem o Papo à Mesa sobre o peso das normas, concepções de comer saudável entre nutricionistas e mulheres leigas, francesas, espanholas e brasileiras. Essa é a tese de doutorado da Maria Clara, que foi orientada pelo Jean-Pierre Poulain e teve na banca a Lígia Amparo e a Mabel Grácia. Ela foi co-orientada também pelo Jesus Contreira. E aí, depois... Espetacular essa mulher, né? Depois a gente passa para o último ciclo, que já está fechado, mas a gente aceita a proposta dos embaixadores já para 2021. Tá bem? E acho que era isso, gente. Obrigada, Marcelo. Não, temos mais um. Já esse ciclo fecha com ela, não é? Depois a gente recomeça o ciclo. Depois, em setembro também, a professora Semira Misdomeni, que vai falar de biodiversidade brasileira, sabores e aromas, que é um livro que ela participou sobre a biodiversidade brasileira, biodiversidade e alimentos no Brasil. Acho que era tudo, né? Muito obrigada mais uma vez por tudo. Lu, maravilha, a gente vai se ver dia 15, antes para organizar. Agradeço mais uma vez a todos e, enfim, é ótimo esse Papo à Mesa, eu amo. Ai, que delícia. Gente, meus canais estão abertos aí, Instagram, WhatsApp, e-mail, pelo site. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser interagir com alguma coisa, é muita abertura aí pra gente se falar. Muito obrigada por me escutarem. Foi delicioso. Então tá bom. Gente, obrigada. Super beijo, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.